Um bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus possa reinar na sua vida, na sua casa, no meio dos seus. Louvado seja Deus, agradeço os irmãos que têm deixado o seu like no vídeo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Aqui está ventando bastante, eu acho que o som vai ficar um pouco diferenciado, mas vai dar para você ouvir. Juízes, e os pássaros chegaram aqui, foi de com força agora. Juízes capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão estava em uma situação muito delicada, muito difícil neste exato momento. Ele viveu uma vida, vamos dizer assim, uma vida diferenciada, onde ele cometeu vários erros. Ele errou de várias maneiras, casando com mulheres que não eram do povo de Israel, o qual era proibido por Deus, se relacionando com a Dalila e revelando o seu segredo. Ele cometeu alguns erros e alguns, creio eu, na inocência, porque ele revela o seu segredo para Dalila e é porque ele amava ela e ela dizia que amava ele, e ele foi e abriu o seu coração. Então, quando ele abriu o seu coração ali, infelizmente ele cometeu um erro, devido Deus ter deixado a ordem para ele que ele não revelasse aquele segredo para ninguém, mas ele, por amor a Dalila, acreditando que Dalila o amava, ele revelou o segredo, né? Ele cometeu um erro em uma boa intenção. Ele estava intencionalmente bem intencionado, mas estava errando. Quantas das vezes isso não acontece conosco? Cometemos erros, falhas bem intencionados. Por exemplo, Davi ele perdoou seu filho que tinha matado o outro irmão, né? Ele perdoou aquele filho dele, o Absalão, e perdoou e colocou ele de volta de novo com bons olhos no palácio. E o Absalão tomou o reino de Davi e pegou o exército para ir matar Davi. Então a gente às vezes comete erros com boas intenções, pensando coisas boas, e às vezes na fraqueza também cometemos alguns erros. Então Sansão cometeu esse erro com boas intenções, mas isso lhe custou muito caro. Ele perdeu a visão, foi preso pelos seus inimigos, eles vazaram os olhos dele, ele perdeu a visão, agora ele estava em plena escuridão, preso pelos filisteus. Os seus amigos não procuravam mais por ele. Ele era um juiz em Israel e ele foi desprezado por todos. Ninguém pegou um exército, não, vamos resgatar o Sansão, ele é o juiz aqui de Israel. Não, ele ficou desprezado pelos seus amigos, pelos seus conhecidos. Ele era um homem influente, mas agora não tinha mais influência nenhuma na vida de ninguém. Estava abandonado, esquecido, na escuridão, porque não enxergava nada, na mão dos inimigos. E agora ele só tinha a Deus. A Deus, vamos dizer assim, a força de Deus tinha se retirado de Sansão. Aparentemente nem a Deus ele tinha mais. Ele tinha perdido a comunhão com Deus. Mas aqui, nesse momento, eu quero mostrar para você o quanto vale o poder de uma oração. O poder de uma oração sincera e necessária, de grande necessidade. Ele tinha necessidade que Deus devolvesse aquela força para ele. Ele queria se vingar realmente dos seus inimigos, pelo menos por um, ele disse, dos seus olhos. E ele clamou a Deus, ele clamou, ele orou, ele fez aquele clamor em alta voz, mas naquele momento ele estava em uma arena em que os filisteus estavam fazendo uma festa. Ninguém estava ligando para o clamor dele, ninguém estava prestando atenção no que ele estava fazendo, mas ele estava se conectando com o céu através de uma oração. Ele fez um clamor: Deus, dá-me força só mais uma vez. Os inimigos tinham derrotado Sansão. Sansão estava derrotado, estava aprisionado nas mãos dos seus inimigos.
Ele não tinha força nesse momento para fazer mais nada, só um milagre na vida dele. E ele recorreu à pessoa certa, ele recorreu a Deus em oração e ele clamou. Aquela oração que Sansão fez mudou todo aquele cenário. Os inimigos estavam tripudiando dele, estavam fazendo festa e de repente Sansão, a Bíblia diz, pega as colunas daquele prédio, empurra, e a Bíblia diz que Sansão matou mais em sua morte do que em vida, quando ele estava vivo. E olha que de uma vez só, com a queixada de um jumento, ele matou 1000 homens em uma empreitada só, em uma luta só, ele matou 1000. Então ele matou muitas pessoas. Só que quando Sansão está novinho lá, para nascer ainda, o anjo diz o seguinte, que esse menino ele vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, até na morte de Sansão, ele estava cumprindo um propósito de Deus. Você vai sim cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele não vai desistir desse propósito. Deus vai investir tudo para que esse propósito venha acontecer. Inclusive, ouvir orações. Então, a oração, meu amado irmão, como o Sansão estava ali em trevas, estava sem amigo, estava isolado, estava abandonado, estava derrotado, a oração mudou tudo naquele momento, porque Deus concedeu a ele o poder que ele pediu. Deus, ele tem prazer em ouvir a oração dos seus santos. Ele tem prazer em nos responder a nossa oração. Deus, ele é simplesmente maravilhoso. Deus, ele é simplesmente demais. Deus é muito poderoso, ele está pronto para me ouvir e te ouvir. Não importa a situação que você se encontra no momento, não importa, que eu digo assim, força da expressão, não é? Claro que importa, às vezes você está sofrendo, às vezes você está passando um momento de grande tribulação, mas eu estou falando assim que a questão de não importa é que quando você faz uma oração, o que você está passando aqui no momento pode ser sanado, seja qual for o problema que for. Você pode ter caído na mão do inimigo, você pode estar derrotado, fracassado, abandonado, esquecido, arruinado completamente. E ter até errado, com boas intenções ou más intenções. Mas esse é o momento, se foi más intenções, arrepender-se e pedir perdão a Deus. Se foi com boas intenções, mas errou, também precisa pedir perdão a Deus, não é? E clamar ao Senhor pelo milagre. O milagre vai acontecer. Você precisa confiar de todo o seu coração. Então convido você a clamar agora comigo, orar comigo nesse momento a favor do seu milagre. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Tu, Senhor, que está entronizado acima de todos os céus, e que tem prazer em ouvir a voz dos seus santos, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha perdoar o seu povo nesse momento. Que o Senhor venha sarar a terra. Que o Senhor venha mudar, Senhor, esse cativeiro. Que o Senhor venha libertar o teu servo, tua serva, a família deles. Sim, Senhor. E todo espírito que aprisiona, o espírito do medo, da depressão, o espírito do vício, o espírito da enfermidade, o espírito, Senhor, que faz essa pessoa sucumbir, que faz ter separação, que faz arruinar-se a vida das pessoas, vai destruir os bens materiais, vai destruir os sonhos. Em nome de Jesus, todo espírito mal agora bate em retirada. Em nome de Jesus, saia, que está agindo na vida dessa pessoa agora, na vida da família dela. Saia em nome de Jesus. Eu profetizo a paz, a prosperidade, a vitória de Deus aí, chegando aí, mudando toda essa situação, mudando esse cenário. O inimigo que estava fazendo festa agora é derrotado. E você ganha a força de Deus para você vencer suas batalhas, vencer na vida. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.